Olá, professor. É João Gabriel. A gente ficou com a técnica de Shiatsu e Do-In para estar falando. Então, a gente vai falar aí sobre os conceitos, né, a sua aplicação e um pouquinho da história também. É, a palavra Shiatsu, né, é uma palavra japonesa, né, formada por a palavra, o termo Shi, né, que significa dedos, e Atsu, que significa pressão. Né. Então, a palavra foi criada no século XX, mas sua origem, né, é de prática chinesa, né, então da medicina tradicional chinesa. Surgiu a partir por volta do ano 530 anos antes de Cristo. Né. Então essa técnica ela foi introduzida depois no Japão, por volta do século X antes de Cristo, né, e era a junção entre o Taoyin e outra técnica chamada Ama, né, que é a cura pela massagem, em alguns pontos. Né. Então, com o tempo, a técnica foi se aperfeiçoando, foi tendo algumas mudanças. Em 300 anos, há quase 300 anos atrás, né, a AMA, ela era obrigada, o seu estudo pelos médicos, né, pela questão de ter uma história da medicina tradicional chinesa e os médicos estudarem sobre a questão dos fluxos de energia. Né. Com o tempo, a AMA, né, ela foi sendo banida do Japão, porque no Japão eles começaram a intitular a técnica AMA como uma técnica que não proporcionava nada no ambiente de saúde, né? Mas sim no ambiente de relaxamento, de prazer e não para a cura de doenças. Foi então que alguns profissionais que praticavam a técnica na época mudaram o nome de AMA para Shiatsu, né? Como uma forma de burlar, né, o regulamento da época. E a partir disso, a técnica foi reconhecida, né, no ano de 1955 a 1950, a 1960, um desses períodos, né, pelo Japão, e com isso ficou com o nome de Shiatsu. Então, né, em 1955, né, o Ministério de Saúde do Japão definiu, né, o Shiatsu como uma terapia, que deveria ser executada, né, pelos dedos em geral, os polegares, né, e bem como a palma da mão. E, nesse caso, não deveria utilizar nenhum instrumento mais, né, mecânico que viesse a intervir sobre o paciente. Um dos objetivos do Shiatsu, né, é melhorar o fluxo linfático, né, a circulação sanguínea e a vitalidade do paciente, ajudar também a aliviar dores, né, diminuir a rigidez articular ou tecidual. Né. O praticante, ele aumenta a percepção do corpo, né, então aquele paciente também pode estar sendo beneficiado com esse objetivo do Shiatsu. Essa é uma definição e objetivos titulado por Jaime e Mojari, do livro dele de 1997. Os principais métodos de aplicação, né, então, no Shiatsu existem dois estilos, estilo Nami Koshi, né, estilo Mazunaga. Né, então, cada um desses estilos aí vão sendo meio que aos poucos divididos, né, com o tempo. Outros praticantes de Shiatsu vão se basear em um desses dois estilos. Né? Então, uma característica do estilo Namikoshi, né, são a questão dos pontos reflexos no sistema nervoso central e sistema nervoso autônomo. Então, os praticantes dessa técnica utilizam essas características, bem como também ele foca muito na questão de entender o corpo como um todo, né, antes de tratar uma doença específica. Então, é uma característica bem desse estilo. Já no estilo Matsunaga, ele é caracterizado, né, pela questão da escuta e ligação, né, do apoio e ligação. No caso, esse apoio e ligação é uma característica da prática do Shiatsu, né, no qual o praticante, o terapeuta, ele vai estar a parte de mãos sobre o paciente, sendo que uma, né, ele intitula como uma que escuta o corpo do paciente e todas as suas comorbidades, patologias, e a outra mão é a de ligação, onde a prática vai estar sendo realizada, né. Outra característica dessa prática é que eles acreditam que
eles conseguem sensibilizar os canais de tonificação ou sedação do corpo. Essa prática também, esse estilo Masunaga, ele é muito conhecido como Zen Shiatsu. E a gente vai ver um pouquinho mais dele lá na frente. Então, hoje, existem vários tipos de shiatsu. Né? O shiatsu, ele é uma técnica, né, que aos poucos ele tem as suas variações. Alguns autores, alguns praticantes criam a sua própria técnica, que é né, baseada nos seus próprios conceitos, que é aprovada também, né, pelo código vigente. Né? Então, uma das técnicas, né, que é bem discutida é a shiatsu tradicional, é a mais usada também, que é a shiatsu do modelo Namikoshi. Né? Então, esse tipo de shiatsu é o modo tradicional, no qual o paciente está sobre a maca e o terapeuta ele realiza a sua técnica no paciente de acordo com os fluxos de energia. Né? Já outra técnica do shiatsu é o Tsubo Shiatsu. Essa técnica, né, foi criada por uma pessoa que, né, em seu conceito de prática, né, se baseava muito no modelo mais ocidental do que oriental. Ou seja, ele se baseava mais nos conceitos anatomofisiológicos e anatômicos, no caso, para estar aplicando sua prática e não nos conceitos da medicina tradicional chinesa. Então, o Shiatsu, ele é bem característico dessa parte assim. Outro tipo é o shiatsu descalço. Shiatsu descalço, então o paciente ele vai estar sobre a maca e o terapeuta ele vai estar descalço, né, vai realizar a prática não com as mãos, mas sim com os pés, sobre todo o corpo do paciente. Geralmente, né, é utilizado a questão do andador, né, então o terapeuta utilizava o andador para se apoiar, para não descarregar o peso totalmente sobre o paciente. Né? Então, ele é bem característico nesse sentido. Alguns especialistas falam que é uma técnica talvez que não seja tão vantajosa pela questão de a técnica não está sendo aplicada com precisão. Né? Então, pelos pés tem uma maior espaço de contato, né, gera menos pressão localizada, né, e mais pressão, né, geral, assim, difusa no caso. Né? Então, é bem característico dessa técnica. Outro tipo, né, de prática é o Zen Shiatsu. Né? O Zen Shiatsu, que foi falado um pouco atrás, ele se baseia, né, no estilo Masunaga, e sua principal característica, né, pelo fato de o terapeuta, ele além de aplicar massagem, né, com pontos de pressões que não são pesados, não são tão profundos, e sim leves, né, ele associa essa massagem leve juntamente com o movimento de algum membro, sempre que esse movimento, né, é um movimento no estilo de alongamento. Né, esse alongamento ele serve pelo conceito para estar liberando canais de energia do do canal de energia que realmente passa pelo corpo, né, na qual eles têm embasamento, né, pela medicina tradicional chinesa. Então, são aí, eu acredito que são 12 fluxos, 12 canais de energia. Um exemplo de um vídeo que eu vi, o paciente ele fica sentado no chão. Lembrando que as técnicas são realizadas no chão, nos enxiatos. Então, o paciente senta no chão e o terapeuta ele fica com o joelho nas costas do paciente e pede para ele estender o braço e o terapeuta acompanha, na verdade o terapeuta alonga o braço do paciente e ao mesmo tempo ele vai realizando algumas massagens, né, no braço e pressionando também com o joelho nas costas do paciente. É bem característico, né, a questão do alongamento. E essa técnica, né, esse alongamento, ele se baseia na questão do fluxo de energia do pulmão, né? Então ele estaria liberando o fluxo de energia do pulmão.
Outra técnica é o Hashiatsu. O Hashiatsu, né, que também é praticado no chão. Então, o terapeuta ele realiza a massagem, né, e a pressão, a característica dessa técnica é que a pressão ela é menor, né, em relação aos movimentos das mãos no corpo. Então, é bem característica dessa técnica um movimento mais rápido, né, e menos pressão. Outra técnica é o movimento shiatsu. Essa técnica aí, o terapeuta ele utiliza-se da movimentação do paciente, né? Então, essa movimentação é atribuída a aspectos com características primitivas do ser. Então, remete muito a movimentos de quando o bebê ele nasce e faz. E essa técnica foi criada. Outro tipo de técnica é o shiatsu macrobiótico. Esse tipo de shiatsu, o terapeuta, né, ele além de praticar o shiatsu, né, com sua base normal, ele recomenda, né, no caso, para a efetividade da técnica, a questão, né, da prática de meditação do paciente, né, a utilização, consumo de fitoterápicos e a alimentação também, a dieta. Nesse tipo de técnica é necessário todos esses parâmetros, né, para a técnica ser realmente efetivada, né, ser realmente dita como concluída. Né, uma técnica que eu pulei aqui é a do Heisei Shiatsu. A do Heisei Shiatsu, né, fundador da técnica, ele remete, diz que o shiatsu tradicional geralmente, né, dói bastante, né, então o paciente ele às vezes sente dores. Aí o Heisei Shiatsu ele surgiu com o intuito de otimizar a pressão realmente estabelecida pelo terapeuta, fazendo com que o paciente ele não sinta dores como nas outras técnicas, né? Bem característico dessa técnica é essa pegada aí de o paciente não sentir tanta dor como nas outras. Ah, João Gabriel agora vai dar continuidade, né? Ele vai falar agora do Douyin. É isso, valeu, professor. Olá, professor. Vou falar um pouquinho sobre Douyin. E o que é Douyin? Ela é uma técnica milenar que foi criada há cerca de 5.000 anos atrás, que é basicamente uma técnica de automassagem que procura o equilíbrio da energia vital. Douyin, ela teve o significado, esse nome, no Japão, e significa caminho de casa, que significa basicamente um caminho para conhecer o seu próprio corpo. Uma observação bem curiosa e até engraçada é que o Douyin ele foi criado há 5.000 anos atrás por um senhor que estava andando na rua e bateu o pé numa pedra. Ele pressionou o local do impacto e a dor aliviou na hora. E com isso foi criado o Douyin. Fala um pouquinho agora sobre os benefícios e as indicações do Douyin. Bem, além de todas essas citadas aqui abaixo, o Douyin ele é uma técnica que, quando existe um diagnóstico claro e quando a técnica é aplicada de forma correta, ele pode prevenir diversas doenças e alguns sintomas de doenças já atribuídas podem ser reduzidos. Bom, como objetivos principais, os benefícios, as indicações, eu coloquei três aqui embaixo, que ele ajuda na manutenção da saúde, no relaxamento muscular, no tratamento da sinusite, rinite, enxaquecas e alergias. Ele também auxilia no tratamento de vários problemas emocionais, como estresse, ansiedade e insônia. E uma curiosidade importante é que o Douyin ele não deve ser aplicado somente quando já estiver a doença, porque ele também serve para prevenir essa doença, como diz aqui embaixo, que ele tem a função de evitar doenças e lesões, além de procurar o equilíbrio no corpo da gente em relação às energias vitais. Bom, para finalizar agora, eu vou falar um pouquinho sobre os métodos de aplicação, que no caso são dois, a sedação e a tonificação. Deixei bem autoexplicativo aí embaixo no slide, porque realmente não tem muito o que se falar, é um passo a passo. Para sedação, deve-se massagear o ponto com a polpa do polegar ou com a ponta do indicador, de fazer uma forma de pressão contínua, apertar e continuar. Já na tonificação, deve-se massagear em círculo, no sentido horário, com
a polpa do polegar ou a ponta do indicador de forma alternada.